Simi Hotpanhem, Argon Rola Lesuzi, Oiantropo Apodossusi, Periautulogo em Hemera Crisius. Olá, vamos refletir a respeito da vida? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, mas eu gostaria também que vocês respondessem essas perguntas dentro da cabeça de vocês. Antes que eu lhes dê uma resposta teológica. Uma delas é por que Deus nos criou. Afinal de contas, Deus é pleno, Ele é perfeito, Ele se basta. Então, por que criar o ser humano? Essa seria a primeira pergunta que nós devemos refletir nesta noite. Pensa bem, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. São 3 pessoas num único Deus. É uma comunidade divina, uma família divina, plena, perfeita. Perfeita em tudo. Em amor, em comunhão, em santidade. Então Deus não teria necessidade alguma de criar nada. Porém, Ele decidiu nos criar. Primeiro Ele decidiu criar o mundo espiritual com os anjos. Depois disso Ele decidiu criar o mundo material conosco. São 2 criações independentes, a criação do mundo espiritual e a criação do mundo material, onde nós estamos. Agora pense bem, se você é um ser perfeito, se você tem comunhão com as outras 2 pessoas, então o Pai tem comunhão com o Filho com o Espírito Santo com o Pai e assim vai. Por que você iria querer criar um mundo espiritual e um mundo material? Por que você iria querer criar os anjos e os homens? Essa pergunta ela é importante para nós conseguirmos entender o propósito da criação. O propósito primeiro da criação é compartilhar do teu amor, da tua graça, da sua sabedoria, da sua misericórdia conosco. Deus quis compartilhar a sua glória conosco. E é por isso que Ele nos criou, tanto anjos como seres humanos. 2 criações diferentes, independentes, em geografias diferentes também, ou dimensões diferentes, se você preferir. E aí, nessa criação nós pensamos, mas então, por que nós sofremos? Deus compartilha a sua glória conosco, o seu amor. Ele compartilha principalmente o seu Filho único conosco, que desce do céu, veste essa roupa de carne, caminha entre nós, nos ensina, fala do Pai, nos cura, faz milagres, diz que Deus é nosso Pai. Isso é uma coisa que Jesus foi morto por dizer que era filho de Deus. Então, na concepção antiga, antes do cristianismo, ser filho de Deus era uma blasfêmia terrível. Hoje nós somos filhos de Deus, por adoção. Através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos convertemos e nós passamos a fazer parte da família divina. Nós somos cristãos, logo nós não somos pagãos. E somos filhos, já não somos mais criaturas, já não somos mais apenas parte da criação, mas somos membros da família divina. Então, por que nós sofremos? Qual é o objetivo desse sofrimento todo? A primeira pergunta, por que nós sofremos, é porque nós somos pecadores. Pecado significa errar o alvo, ratá, errar o alvo. O alvo é Jesus, é Deus Pai, é o amor, a comunhão, são todos os ensinamentos que Deus nos deu, nos orientou, que Jesus nos mostrou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Só que nós não conseguimos cumprir nem esses 2 mandamentos. E há infinitos outros mandamentos.
E nós não conseguimos cumprir mandamento algum. É por isso que Jesus veio nos representar. Nós não seremos salvos do pecado, de nós mesmos e da morte eterna, porque nós somos boas pessoas e porque nós iremos conseguir obedecer os mandamentos de Deus. Nós seremos salvos porque nós temos Jesus Cristo como nosso representante. Jesus nos representa diante de Deus. Toda a justiça de Deus foi lançada, ou foi jogada, arremessada em Jesus na cruz. Tudo que nós deveríamos sofrer, foi Jesus que sofreu. Quando Jesus brada tetelestai, significa está pago, está consumado, a obra da redenção, ou do resgate, ou do nosso resgate está completa. Ele sofreu no nosso lugar. É Jesus quem nos representa diante de Deus. Deus olha para a gente, vê um pecador que merece a morte eterna, a segunda morte, ir para o inferno. Só que Deus olha para a gente através da cruz. Então tem o pecador aqui e tem a cruz aqui. Deus olha o pecador e fala, esse merece a morte eterna, a segunda morte, ir para o inferno, para o lago de fogo. Mas aí tem a cruz aqui. Aí fala, aquele merece o inferno, a morte eterna. Só que esse daqui morreu para que aquele lá fosse justificado, fosse salvo. Então a justiça desse daqui foi lançada em cima daquele que somos nós. Jesus nos justifica diante de Deus. Toda justiça foi lançada nele. Ele pagou o preço. Então nós tínhamos uma dívida impagável. Porque o pecado causa a morte. Nós morremos porque nós somos pecadores. Se nós não fôssemos pecadores, nós não morreríamos. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Quais leis? Diversas. Você pode listar nos 10 mandamentos. Porém, a amplitude disso é muito maior. Porque Jesus disse, se ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar ou tiver um sentimento assassino pelo próximo, no coração já o matou. Não cobiçarás ou não desejarás a mulher do próximo. Quem olhar para ela com desejo no coração, também já adulterou. No coração já é adúltero. Logo, nós não podemos cumprir a lei ou os mandamentos de Deus, porque mesmo que nós não pratiquemos aquilo, não façamos aquilo, no coração e na mente e na imaginação nós já fazemos. Eu me iro com uma pessoa, ou eu me iro profundamente com uma pessoa, eu desejo que ela morra. Eu vejo uma mulher muito bonita, eu a desejo. Isso quando eu falo eu, estou falando eu, humanidade, nós, humanidade, todos nós. Todos nós quebramos a lei de Deus na mente e no coração quando nós não quebramos na prática. Nós podemos falar assim que a homossexualidade não é pecado. E não é mesmo. Mas a prática homossexual é pecado, assim como a prática do sexo fora do casamento é pecado. É a mesma coisa. Ou você é casto e celibatário, ou você é casado. Dentro do casamento, tudo bem. Fora do casamento, é pecado. Ponto. Isso acontece mesmo no coração, mesmo na imaginação, mesmo na mente, mesmo que nós não pratiquemos. Então não tem como nós não sermos transgressores das leis de Deus. Não há como não sermos pecadores. Nós somos pecadores. E é por isso que nós morremos. E se nós morremos porque nós somos pecadores, nós sofremos porque nós somos pecadores também. Então por que nós sofremos? Nós sofremos porque nós praticamos o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus, e a transgressão da lei de Deus causa dor, causa sofrimento, causa morte. Tudo o que não é luz são trevas. Fora de Deus, que é a luz, nós estamos na escuridão, nós estamos em trevas.
Não há meio termo, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. O diabo faz com que você sirva as suas próprias inclinações, ou seja, aos nossos pecados, que são transgressões das ordens de Deus. Deus não nos dá ordens porque Ele é um tirano, Ele nos dá ordens porque Ele quer o nosso bem. Se nós fazemos como Ele nos ensina, nós seremos felizes. Se nós não fazemos, nós seremos infelizes e morreremos. Como Jesus morreu no nosso lugar, o que acontece? Através dele, que é o segundo Adão, todos os que cremos nele temos a vida eterna. Pois no primeiro Adão todos morremos. Todos nos tornamos pecadores e morremos. No segundo Adão, que é Jesus Cristo, nós somos por ele justificados. Os que cremos, os que somos cristãos. E temos a vida eterna. Não são as nossas boas ações ou as nossas boas obras que nos livram da morte eterna, do lago de fogo, do inferno. Um dos argumentos que eu achava muito interessante antigamente é: você pratica aí, vamos supor, 80 ou 100 anos de pecado e você vai pagar uma eternidade toda. Isso não é justo. Só que tem um detalhe: mesmo no inferno as pessoas continuarão pecando. Então não tem como a conta ser paga, porque a conta vai estar sendo renovada e acrescentada dia a dia. O que seria o inferno? O inferno é onde não tem a presença de Deus em amor. E o que é o céu? É onde tem a presença de Deus em amor. Imagina só se você não gosta de nada que seja relacionado a Deus e você vai para o céu. Aquilo se transformará num inferno para você. Como Deus é um cavalheiro, ele se ausenta, ele deixa você viver sua própria vida. Há uma ilustração rabínica que diz assim: quando uma pessoa morreu, um dos santos foi mostrar para ela o céu e o inferno. Aí ela chegou no inferno e tinha um caldeirão no meio, várias pessoas sentadas ao redor desse caldeirão, todas famintas, e cada uma delas tinha uma colher de pau com um cabo comprido. Então elas colocavam no caldeirão e ia levar a boca, não tinha jeito, porque a colher era muito grande, ela passava atrás da pessoa, não chegava na boca. E todos chorando e famintos e desesperados. Aí essa pessoa foi ver como que era o céu. E a cena era idêntica, só que estavam todos satisfeitos, todos alimentados e todos felizes e sorrindo. Aí falou: eu não entendo. E o santo lhe disse: é que aqui cada um aprendeu a alimentar o próximo. Então com a colher ele pega e coloca na boca do próximo. O próximo pega e coloca na sua boca. Aí nós vemos que num local, no inferno, cada um faz a sua própria vontade. E no céu, todos fazem a vontade de Deus. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E Jesus nos diz, em Mateus 25, 31 a 46, que quando Ele vier, Ele vai dizer que Ele conhece só aqueles que visitaram os doentes, os órfãos, os encarcerados. Então Ele fala assim: quando te vimos nu e te vestimos, quando te vimos doente e te acolhemos, cuidamos de você. E Jesus diz para eles: todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos que creem em mim, a mim o fizestes. E todas as vezes que nós deixamos de fazer, é a Jesus que nós deixamos de fazer. Esse é o espírito do Evangelho, esse é o espírito que Jesus nos mostra, nos ensina. É por isso que nós passamos por sofrimentos, porque nós somos pecadores. E esses sofrimentos vão nos ensinar, vão nos moldar
para que nós sejamos iguais a Jesus no final. Jesus é o primeiro ou primogênito entre muitos irmãos. Leia lá, Romanos 8, 28 e 29 são os versículos. Pode ler Romanos 8, versículo 28, 29 e 30. Nós seremos conforme ou com a mesma forma de Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos. Logo, ele é o primeiro filho gerado entre muitos. Eu serei outro, você é outro, se você crê em Jesus. E se você crê em Jesus, é óbvio que você está ligada nele, que é a videira, nós somos os ramos. Não tem árvore boa que dê mau fruto. Então, você dará bons frutos porque está ligado a Jesus. Pois Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Quando nós estamos conectados a Jesus, nós praticamos boas obras. Não para que nós ganhemos o céu, mas porque Ele ganhou o céu por nós. Ele nos deu de graça, de presente. É a cruz que nos salva. Não são nossas pseudo-bondades, nossas pseudo-boas obras. Quando eu resolvo dizer, eu vou deixar Jesus para lá e através das minhas boas obras, da minha bondade, eu vou praticar e vou me salvar, isso significa que você abriu mão de Jesus, mão do Salvador, abriu mão da graça de Deus e que você será pesado pelas suas próprias obras. Você não conseguirá. Porque se tivesse jeito de salvar a humanidade sem enviar Jesus, Deus não teria enviado Jesus. Jesus não teria morrido se não fosse a única maneira de salvar a humanidade. Deus não pode todas as coisas. Uma das coisas que Deus não pode é salvar a humanidade sem a cruz de Cristo. Ele não pode. Isso é contra a natureza dele. Foi a única forma encontrada por Deus para nos salvar, nos resgatar, nos redimir. E a outra pergunta é qual é o objetivo da vida? Que eu já comecei a falar. Através dos sofrimentos, através das experiências que nós temos, nós vamos aprendendo, vamos sendo santificados. Nós sofremos um processo de santificação. Nós cremos em Jesus. O Espírito Santo nos é dado como selo, ou seja, como uma garantia que nós chegaremos no céu. Quando você pega uma carta aqui e você sela ela, significa que ela vai chegar ao destino final. O Espírito Santo é o selo, é a garantia que nós chegaremos aos céus. Qual é o objetivo, então, do sofrimento? O objetivo do sofrimento é nos ensinar. É nós vivenciarmos todas as experiências, sejam boas, sejam ruins, segundo a nossa ótica. Porque segundo a ótica de Deus, tudo é bom. É bom por quê? Porque produz frutos bons. Quando nós sofremos, nós somos disciplinados. Deus nos ensina através do sofrimento. Também através daquilo que é alegria, que é gozo. Tudo que nós vivemos, nós aprendemos. O que dá certo, nós aprendemos. O que dá errado, nós aprendemos. Estamos aqui vivendo nesse caos que nós próprios criamos para que nós aprendamos a perder, a ganhar, a sermos misericordiosos, generosos, amorosos, bondosos, santos. A Bíblia, quando usa a palavra santo, ela quer dizer alguma coisa que é separada por Deus e para Deus. Não significa perfeito. Paulo escreve as cartas dele e fala assim, eu, Paulo, aos santos que vivem em Éfeso, por exemplo. Quem são os santos? Os cristãos. Todos os cristãos são santos. Como? Perfeitos? Não, ainda não. Não por enquanto. Nós somos separados. Isso significa que nós somos santos. Na palavra original, no grego, é ágios, que nós somos separados por Deus e para Deus. Isso é um santo. Nós já somos separados, nós já somos santos. E Deus vai gerar em cada santo dele, em cada cristão, o próprio Filho. Nós estamos gerando Jesus em nós. No final, todos seremos iguais a Ele.
Por que nós morremos? Nós morremos porque nós somos pecadores. O pecado causa a morte. Ok? O que acontece? Quando a pessoa morre e ela é cristã, significa que ela cumpriu a sua missão. No final, Jesus vem com essa pessoa que morreu. Se você estiver vivo, você não vai morrer, não vai passar pela morte. Jesus volta, essas pessoas que estavam mortas ressuscitam, vão para o juízo final, e aí, no juízo final, as coisas são pelas suas obras. O juízo final não é para determinar se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Você vai para o céu ou para o inferno no momento da sua morte. Aí o seu espírito vai para o céu ou para o inferno. Os que creram em Jesus, creram de fato de verdade, não é creram intelectualmente, porque intelectualmente até o demônio crê nele, acredita nele. São aqueles que a fé é uma fé viva e eficaz, que produz bons frutos, que estão conectados a Jesus. Então são os ramos conectados à videira, que dão bons frutos, porque estão conectados à videira. Esses são os que creem de fato. Então todos os que creem vão para o céu, todos os que não creem vão para o inferno. Porque a obra, ou as boas obras, elas só têm valor quando são feitas para a glória de Deus. Não tem valor alguma, nenhuma obra que não seja feita para a glória de Deus. Que seja feito para a minha própria glória, principalmente, para a sua própria glória. Isso não tem valor. Deus chama isso de trapo de imundícia. Absorvente feminino usado, que é trapo de imundícia. O que importa é nós sabermos. Nós estamos atravessando um processo. Nós somos santificados dia a dia, de glória em glória. Até o dia que nós ressuscitaremos, teremos nossos corpos glorificados. Ou seja, não precisaremos de luz, não precisaremos comer nem dormir, não morreremos. Igual o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, quando Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro entre muitos, que seremos nós os cristãos. Nós seremos julgados. Depois do julgamento, seremos julgados para receber a recompensa, não para recebermos essa salvação. Salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Continuando, ele diz assim: pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, logo, quem é salvo pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, pratica boas obras, porque foi para isso que nós fomos agraciados, que nós somos salvos, para praticarmos as boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Assim, nós seremos julgados para recebermos a recompensa. Qual recompensa? A recompensa são, eu sou salvo, eu creio em Jesus, eu pratico boas obras. Só que eu não posso receber a mesma quantidade de recompensa que os apóstolos, por exemplo, que os mártires. Eles receberão uma recompensa muito maior que a minha. Eu receberei uma recompensa maior do que de muitos. E muitos receberão uma recompensa maior do que a minha também. Agora, maior que a dos apóstolos, eu creio que não. Ou que os mártires. Vamos supor, hipoteticamente, que fosse um condomínio. Então tem uma mansão no condomínio, tem boas casas e tem umas casas mais humildes, mas é dentro de um condomínio muito bom. Os que praticaram e obedeceram mais, que morreram por amor a Cristo, morarão na mansão. Os outros terão as suas casas sem ser na mansão, mas é dentro do mesmo condomínio. Esse condomínio é o céu. Quem praticou muito receberá muita recompensa. Quem praticou pouco receberá menos recompensa. Porém, céu é céu. Se você tiver um barraquinho nesse condomínio, já é céu. Você não vai sentir inveja de quem está na mansão. Você se contentará com o que você recebeu. Você se contentará com a recompensa que você recebeu, achará justa e ficará grato. Pois lá não tem pecado, não tem inveja, não tem egoísmo.
Depois disso, do juízo final, nós viveremos num novo céu e numa nova terra, com todas as pessoas que nós amamos e que morreram. Inclusive a gente também provavelmente já vai ter morrido, e aí nós seremos ressurretos e moraremos todos. Quem não tiver morrido, estiver vivo quando Jesus voltar, não vai morrer, vai ter o corpo transformado, ou glorificado. Paulo fala assim que a gente semeia corpo material e colhe corpo espiritual. E ele diz também que se a semente não morrer, ela não dá fruto. Então nós temos que morrer, nossos corpos são plantados, entre aspas, para que nasça corpos glorificados. A lagarta também, para ela virar borboleta, ela tem que morrer. E essas ilustrações, elas são simbólicas. O que nós sabemos de fato é que nós viveremos com Deus num novo mundo, onde nós chamamos de céu. Essa nova terra, esse novo céu, ele é simbolicamente chamado de céu. Nós chamamos simbolicamente de céu. Todos moraremos nesse mundo perfeito, onde Deus é o soberano, onde Ele vai reinar sobre nós. Agora, como serão os detalhes da vida, eu não sei, eu só sei que serão perfeitos. Todos nós seremos perfeitos, porque não haverá pecado. Sem pecado, haverá perfeição. Nós teremos passado por diversas fases, por diversos eventos. Nós teremos aprendido, e o que nós não aprendemos até o dia da nossa morte, nós aprenderemos quando nós formos glorificados. E assim seremos iguais a Jesus.